Amores, eu tô fazendo esse ao vivo aqui porque eu ia fazer um ao vivo lá no meu YouTube, mas eu não tô conseguindo fazer de jeito nenhum, não sei por quê. Então eu vou fazer aqui no Instagram porque eu não vou, eu ia fazer um vídeo falando sobre esse áudio da Britney, né? Que ela colocou no YouTube, mas eu não ia conseguir falar sobre tudo que eu queria falar, porque outras coisas aconteceram em um vídeo só, até porque o vídeo ia ficar extenso demais, eu ia ter que dividir o vídeo, até por causa de memória de celular, enfim, não ia dar muito certo, então eu tô fazendo uma live aqui, porque aí eu consigo falar tudo que eu quero num vídeo só e eu vou deixar essa live disponível para quem quiser assistir depois lá no meu canal do YouTube. Tô um pouco frustrada porque eu queria muito fazer a live pelo YouTube, até porque eu queria utilizar o celular para ler com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção, mas infelizmente não vou conseguir, mas de toda forma, todas as informações que eu colocar aqui, eu vou colocar também lá no meu. No box de informações lá do YouTube, né? Do vídeo do YouTube. Vai ficar salvo aqui pra vocês. Eu resolvi fazer hoje porque eu tava muito ansiosa em fazer esse vídeo. Muitas coisas foram acontecendo, na verdade, né? A gente teve o lançamento de Hold Me Closer e aí logo depois a gente teve o áudio da Britney no YouTube. Depois um ex-funcionário dela falou algumas coisas de backstage a respeito daquela época da conservadoria na residência da Piece of Me. Eu queria mostrar para vocês algumas fotos, ler com vocês o depoimento deles que o portal BS Brasil traduziu. Mas de toda forma eu vou deixar para vocês todas as informações no box de informações para depois vocês olharem. Já saiu também o áudio da Britney traduzido pelo Max Legendas. E eu também vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma lidinha. E um post muito importante que o Britney Online fez falando sobre isso. Eu fiz até uma colinha dessa vez, porque é tanta coisa para falar e eu não quero esquecer. Mas então, vamos lá. Começando pelo áudio do YouTube, né? Vamos lá. Foi um áudio pesado, né? A vozinha da Britney tá bem rouquinha e um pouco trêmula. Mas eu vou destacar algumas coisas que me chamaram a atenção e depois que vocês assistirem ao vídeo, a esse meu vídeo, né? E escutar novamente ou escutar agora com as legendas em português, vocês deixam para mim as impressões que vocês tiveram. Algumas coisas que me chamaram a atenção foi quando a Britney fala sobre usar perucas e fazer o show de qualquer jeito, porque ela foi forçada a fazer as turnês. Assim, a gente já sabia que ela tinha sido forçada a fazer não só as turnês, como também a residência, né? A residência e depois a turnê da residência. E teve muitas fotos que saíram dela, tem várias apresentações dela que ela aparece usando peruca. E ela fala que ela usou mesmo porque ela já tava assim de saco cheio de tudo, forçada a fazer tudo, então ela meio que não ligou para isso, né? E aí ela fala que tinha, acho que condicionador no cabelo dela, e ela fala com uma voz muito trêmula. Então você vê que aquilo abalou muito a autoestima dela e também a imagem dela, né? Nos palcos. Ela falava que os dançarinos faziam batiam cabelo de várias formas, faziam vários movimentos legais e eu tava com uma peruca. Eu era praticamente um robô. Foi o que ela falou. E que ela foi tratada como uma máquina pelo pai dela e por todas as pessoas responsáveis nessa conservadoria. Além disso, ela fala também que essa coisa, né? As pessoas me mataram. Acho que tem duas formas de interpretar. Mataram de fato o que ela amava fazer, porque foi desmoralizante, como ela diz, e também extremamente humilhante, né? Ela precisar usar peruca e ela ter que fazer as coisas que ela mais amava por obrigação e por medo, né? Através do medo que ela tinha do pai dela e das pessoas envolvidas na conservadoria. Então matou tanto ela como artista quanto a Britney como pessoa, né? E ela diz isso aqui também. Ela falou também. As pessoas me mataram,
fizeram, né, o brilho de gostar de fazer o meu trabalho acabar. Ela também comenta sobre o Free Britney, que ela acredita que o pai dela e as outras pessoas só deixaram ela ir, né? E principalmente o dono lá da clínica que ela foi forçadamente internada, porque o Free Britney já estava ganhando movimento, as pessoas já estavam falando sobre o Free Britney, ele não era mais uma coisa de teoria da conspiração. Ela também recorda de um fã falando com ela assim, de um fã falando na televisão que algo estava muito errado e que ele podia sentir isso no coração dele. Ele sabia que as pessoas, que estavam acontecendo coisas horríveis com ela, que as pessoas estavam a machucando. E ele tá falando isso porque é o que o coração dele diz. E caso isso não seja verdade, ele vai ficar um pouco desconcertado, mas depois ele vai sair para tomar um drink. E de fato a Britney estava passando por tudo aquilo que a gente sabia. E é engraçado como é que assim, coração de fã é um trem do outro mundo, né? Porque eu lembrei de quando eu tava acompanhando pelos fóruns e pelas redes sociais a Britney lá fazendo a Piece of Me na Europa. A gente teve diversos tipos de relatos a respeito dela e a respeito também do comportamento dela, né, através dos fãs. Na verdade, através dos fãs, porque a mídia tava meio que cagando pra isso. E teve vários tipos, né? Eu já fiz acho que eu fiz 2 vídeos no canal falando sobre isso. Então, assim, se vocês não assistiram, eu vou colocar também o link lá na caixa, no box de informações quando eu colocar esse aqui, quando eu upar esse aqui. E foi aquele sentimento dividido, porque tinham pessoas que estavam frustradas, porque a Britney tava tipo um robô, sem vida, não tava interagindo com ninguém, não queria que as pessoas olhassem pra ela, tava nitidamente parecendo que ela não queria estar ali. E alguns viram isso como arrogância, ou como se ela não se importasse com os fãs dela. E outros tiveram uma experiência bacana, falou que a Britney foi simpática, apesar de ter sido muito rápido. E outros também disseram assim que achou que a Britney tava com algumas, como é que fala? Algum tipo de comportamento esquisito. Com tique, nervosa, tava estranha. E aí, eu lembro que eu acompanhei tudo isso. Teve muita gente que deixou de ser fã dela na época por causa disso. Teve um francês que escreveu uma carta despedindo dela. Enfim, foram vários tipos de emoções, né, digamos assim. E também foi no backstage da Piece of Me, em Berlim, que parece que saíram algumas informações de que a Britney tava chorando muito. Então, tipo assim, quando a gente vê hoje em dia, as coisas fazem muito sentido. E pensar que ela tava sofrendo isso sozinha. E também, tipo assim, toda a questão negativa dos fãs falarem, da mídia falar, tipo, caiu pra ela e só ela. Então, assim, se ela já tava super mal e né, tava sendo abusada há tanto tempo, ela não podia falar nada, mas ela tinha que fazer 300 meet and greets e por ela não estar feliz, né, e um comportamento dela X com algum fã, aí esse fã já desmoraliza ela, que já fala mal dela, muita gente falou que o show foi ok, mas que os passos dela pareciam robóticos. Então, assim, ela nunca ia ganhar nisso mesmo. E eu acredito que por mais que ela tenha falado que ela não se importava mais, eu acho que ler essas reportagens e ter esse tipo de experiência com os fãs deve ter acabado com ela, porque isso tá ligado ao que ela faz, ao trabalho dela, ao amor dela pela música e pela arte, e também por nós. Então, assim, eu acho que foi tipo uma tortura 24 horas do tempo dela. Tipo, ela não tinha saída aí. Eu fiquei pensando muito nisso. Ela fala também sobre aquele episódio da ambulância. Quem é fã há mais tempo vai lembrar desse episódio. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu vi isso na televisão. E ela fala que foi tudo muito premeditado. Vocês lembram que a narrativa que a gente teve na época foi que ela tinha surtado e que aí ela tinha se trancado com os filhos no banheiro, né? Ou seja, aquela narrativa de que a Britney é doida, que ela tem problema de estabilidade emocional, já começou a ser plantada ali, né? Isso porque juntou com todo aquele período conturbado de 2007. E aí ela disse
que quando ela, quando um dia antes dela ser internada, a força, né, e a ambulância aparecer na casa dela, ela tava com a mãe dela e com algumas amigas dela. Elas fizeram aquele sleepover, né? Dormiram na casa da Britney, todo mundo. E aí a mãe dela chegou e falou com ela assim: olha, algumas pessoas estão vindo pra cá. Eu acho que a gente deveria ir pra um hotel, alguma coisa assim. Aí ela ficou sem entender e falou assim: mas que pessoas? Advogados? Quem que vai vir aqui? E logo depois teve aquele show de horrores que tinham, ela falou que tinham helicópteros, acho que 3 helicópteros sobrevoando a casa dela, a ambulância, e que ela foi forçada, né, e foi amarrada a entrar na ambulância. E engraçado como é que, tipo assim, o ângulo pros paparazzi estava, assim, perfeito para tirarem foto dela ali. E aquilo ali foi para desmoralizar, para humilhar ela, e também para tentar mostrar e provar essa narrativa que o pai dela, a mãe dela, a Lu Taylor e todas as outras pessoas envolvidas na conservadoria, o o Kevin Federline, justamente para ter essa narrativa de desculpa, de olha, ela tá doida, então a gente tá aqui fazendo tudo pelo bem dela. E isso foi uma das coisas que mais me entristeceu, porque eu não consegui imaginar o que passou na cabeça dela. Eu lembro que no dia que eu vi, eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei com muito medo de que ela fosse, que machucassem ela. E essa narrativa ficou por isso mesmo, né? Assim, a mídia, principalmente a mídia, ninguém contestou nada. Ah, ela é doida, prende ela lá e é isso aí. E hoje em dia, né, depois de tantos anos, a gente viu que as coisas não eram bem assim. E aí eu fico pensando também que naquela época que a Britney teve os bebês dela, eu acredito que ela tenha tido uma depressão pós-parto, que faz total sentido porque ela tinha um ex-marido bosta, que ia para Las Vegas usar droga, usar maconha e transar com essas garotas de filme pornô, né? Essas porn stars. Inclusive, quando saiu aquele preview dessa entrevista bosta que o Kevin teve a coragem de divulgar, né? Envolvendo os meninos dela. Uma entrevista que uma atriz pornô, né, deu, foi tipo assim, eles, como é que fala, eles recolocaram na mídia, os fãs da Britney, essa entrevista de uma atriz pornô que teve caso com Kevin na época que a Britney estava passando por todos esses problemas e já não tinha mais a guarda dos meninos, que os meninos estavam com ele, e essa atriz pornô diz que o Kevin nunca foi um bom pai, que os meninos ficavam no meio de bebida alcoólica, droga, né, e dinheiro. E que ele pediu para ela cuidar dos meninos enquanto ele ia beber um uísque e fumar maconha. E ela disse que os meninos não escovavam dente, eles estavam com um dente meio podre, meio sujo, que tava dando dó e nojo. E que, tipo assim, logo depois disso, ele pediu pra transar com ela novamente. E é isso aí. E esse tipo de coisa e esse tipo de depoimento, que é seríssimo, ele não tomou as proporções que essa entrevista de merda do Kevin tomou, né? Até agora. Porque a gente, como fã, a gente vai fazer isso repercutir mais. Eu não tô lendo as mensagens, gente, porque eu tô tentando primeiro falar tudo pra vocês. E Heitor, eu vou deixar essa live salva lá no meu canal no YouTube e vou fazer um stories avisando vocês que vai estar lá no YouTube, então não se preocupem. Então teve isso. A questão da alienação parental, que eu acho assim absurda, né, que aconteceu desde que a Britney teve que passar os meninos, foi obrigada a passar os meninos pro Kevin por conta de porque ela não tinha mais a guarda. Lembrando também que a Aline Spears teve uma briga com ela em 2007, se eu não me engano, falando que a Britney deveria dar os meninos pro Kevin. Isso foi um dos motivos que a Britney ficou muito magoada e não conversou com ela naquela época. Então, assim, vocês reparam, dá pra ver como é que as coisas vão encaixando, como que as coisas foram programadas e arquitetadas justamente para dar esse tipo de narrativa em relação à imagem da Britney e, consequentemente, ela perder tudo, a liberdade, os filhos dela, a carreira dela, a dignidade dela. Então, assim, parece coisa de filme
Mas a gente sabe que é só a ponta do iceberg. Então, acho que foi a primeira vez que ela falou do episódio da ambulância. E aí ela disse também que ela disse que acredita que isso foi completamente premeditado pela mãe dela, e eu acredito também pela Lu Taylor, pelo pai dela, pelo Larry, pelo Kevin. Até porque o Kevin tinha muito interesse nisso, já que a Britney pagava pensão pra ele, né? E tendo os meninos pra ele, e a Britney pagando tudo. Isso também prova mais uma vez o que a Britney falou, que eles viam ela puramente como uma máquina. Puramente, né? Tipo assim, ela foi tirada o direito de ser um ser humano. É engraçado, eu li um livro recentemente chamado No Longer Human, que é de um autor japonês, bem trágico, na verdade, esse autor suicidou aos 37 anos, mas ele fala do processo que ele passou quando ele deixou de ser humano, sabe? Eu digo do ser humano, da gente mesmo, quando ele perdeu a humanidade dele. Chama No Longer Human. E quando a Britney falou que se sentiu assim, que ela não se sentiu mais como um ser humano, eu lembrei desse livro especificamente e de algumas passagens que esse escritor diz. É uma coisa muito triste de se pensar, sabe? Assim, é uma coisa que dói lá na alma da gente. E assim, a gente repara que a Britney é uma pessoa extremamente forte, porque, por exemplo, o caso desse escritor, né? Ele suicidou. Depois que ele escreveu o livro, passou um tempo, ele não aguentou e suicidou. E não sei se a Britney teve pensamentos suicidas, não vou julgá-la nem culpá-la, porque no lugar dela eu acho que seria uma coisa comum de se ter. Mas eu me lembrei desse livro. Ela disse também que começou a voltar a gostar, né, de fazer o que ela amava, né, quando na produção do Glory, e também porque um dos filhos dela deu o nome do CD de Glory. Então, ela voltou a ter gosto pela coisa, mas também porque né, os outros episódios começaram a acontecer, né? O Free Britney começou também a ter mais força, mais luz, né? Na mídia, a ser levado a sério, e não ser levado como uma coisa, é só uma teoria da conspiração. Então, acredito que isso ajudou ela a ter de volta a confiança e a coragem que tinham tirado dela. Porque se vocês pararem para pensar, além disso, ela vivia 100% com medo, né? Ela, tipo, sabe, ela não, o que mais faltava acontecer. E duas coisas que ela disse também que me chamaram a atenção foi que tudo começou quando ela simplesmente falou com o médico que estava passando o remédio dela naquele sotaque britânico que ela faz. Que é uma coisa surreal, gente, porque quem nunca ficou brincando com esse tipo de coisa, quem nunca zoou essa questão de falar de outro jeito, sabe? Então acho que era só o que faltava mesmo para eles, de fato, colocarem essa narrativa de louca. Outra coisa que ela diz é que ela não consegue entender o que é que ela fez para passar por tudo que ela passou. E aí ela também conta sobre o episódio da clínica, né? Que ela foi parar lá em 2019. Ela foi parar lá simplesmente porque em um dos ensaios que ela estava fazendo para a nova residência, ela não gostou de um passo de dança e disse que queria mudar. Aí isso foi o suficiente para eles pegarem ela e colocarem ela no centro de reabilitação à força, sem falar o porquê. E a gente já sabe que ela não podia sair, que ela não tinha dinheiro, ela não tinha acesso ao próprio dinheiro, ao próprio carro, ela não podia beber as coisas que ela queria, comer as coisas que ela queria, ela não podia ficar sozinha, não existia ambiente que tivesse porta, então ela tinha que tomar banho, ela não tinha, tipo assim, na frente de várias pessoas, enfermeira, esses negócios, ela tinha, tipo, nenhum tipo de privacidade. Depois a gente ficou sabendo também que todos os telefones dela foram grampeados e foram tirados dela. Inclusive, o pai dela ela fala desse episódio de que ela não queria ir pra clínica, ela chora no telefone pedindo, pelo amor de Deus, pra não fazer isso com ela, né? Fala com o pai dela. E o pai dela disse, assim, que quem vai ajudar ela agora
são as pessoas da clínica, que ele não tem mais o que fazer e que ela pode até não querer ir, mas ela sabe que isso vai ter um resultado, até porque ele tem mais pessoas do lado dele do que ela e que ela não tem nenhum advogado. Além disso, quando a Britney pediu ajuda para a mãe e para a irmã, as duas também foram nessa passividade aí, fingiram que isso, né, tipo, não é problema meu. E na mesma semana que a Britney estava internada nessa clínica, estava a família toda na casa de praia dela. E é interessante que ela fala também assim, todos eles estavam na casa de praia, aproveitando com os sobrinhos e os netos indo para lá e para cá, como se eu estivesse morta. Então, assim, eles estavam muito mais interessados, né? Tipo, a família então era o Brian, o Jamie, a Aline com os filhos lá da Jamie Lynn, a Jamie Lynn e os meninos da Britney. E, gente, é bizarro e é muito bizarro porque eu também tive essa impressão. É como se eles vivessem, né, assim, tirassem esse privilégio de tudo que a Britney já fez, né, em termos financeiros, e simplesmente descartassem a Britney e colocassem apenas, só o dinheiro dela que é importante aqui, foda-se, vamos deixar ela presa lá. E de fato é agir como se ela tivesse morta. É impressionante mesmo. E ela disse que a irmã dela e a Aline falaram que não sabiam que isso estava acontecendo. E eu acho também que a Britney falou, eu acho que elas gostavam dessa narrativa. Tipo assim, eu sou a doida, eu sou a problemática. Eu também acho que a Aline e a Jamie Lynn Spears gostavam dessa narrativa, justamente porque a Aline é uma mulher extremamente passiva, assim, a vida dela inteira ela foi passiva. E a Jamie Lynn, gente, agora eu penso assim, esse momento é meu, porque quando eu era mais nova, eu sempre falava que eu achava a Jamie Lynn esquisita, e eu sempre achei que ela sempre se achou muito melhor que a Britney, assim, sempre teve uma invejinha. Tanto naquele especial da Nickelodeon, que a Britney participou, porque ela tava fazendo uma ponta lá de atriz, que a menina pra mim não é bosta nenhuma. E ela fala de um jeito da Britney, que é sempre tentando botar a Britney mais pra baixo, sabe? Não é isso tudo. Até eu teria feito melhor. Foi uma música boa. Vocês entendem? Assim, sempre desdenhando da Britney, sempre tentando diminuir. Então eu acho que quando a Britney tava na conservadoria e aconteceu esse episódio, eu acho que ela devia ter amado. Porque ela sempre quis se sentir melhor que a Britney, e por ter uma puta inveja da Britney, ela tava numa posição ali que ela se sentia melhor que a Britney, porque a Britney não era nada, não era tratada como era tratada como nada pela família e também pela mídia, né? Que a gente não pode esquecer dos 300 tipos de reportagens que saíam na época, taxando a Britney como louca, como irresponsável, como uma mãe ruim, falando da performance da Piece of Me, das roupas que pareciam roupa de stripper, da voz, do playback. Então, assim, era tudo que elas queriam de fato. E eu acho que o auge, que acho que a Britney até comentou uma vez no Instagram dela, foi quando eles foram fazer uma homenagem pra Britney e a irmã dela ficou, tipo assim, vestida igualzinho, cantando as músicas dela e a Britney no palco assistindo. Gente, eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça da Britney, tipo assim, que humilhação desgraçada. Que humilhação desgraçada. E a Aline do lado, tipo assim, achando o máximo. Sabe, assim, que doença, que doença. Então eu acredito sim que elas não ajudaram a Britney porque elas não estavam a fim de ajudar, não era de interesse deles ajudar. E também porque a Aline é uma mulher muito passiva. Tanto é que se vocês analisarem a família da Britney, o Jamie sempre teve problema com álcool, né? Sempre foi um alcoólatra. Se eu não me engano, a avó do Jamie, peraí, calma. A mãe do Jamie, a avó da Britney, suicidou porque o pai do Jamie era... Não, a avó da Britney, né? É isso, porque o pai do Jamie era abusivo com ela e com os filhos também. Quem fala isso é a irmã do Jamie, numa reportagem que saiu na Inglaterra, que inclusive eu nem sei se na verdade ela foi ao ar ou não. Porque mal teve, né? Mal teve essa repercussão toda que tinha que ter tido. Aí vocês imaginam, tipo assim, a avó dela suicidou porque o avô dela era extremamente abusivo, assim como o pai dela.
E aí, além disso, além do Jamie ser uma pessoa abusiva, o homem ainda era alcoólatra, batia na Line. E então, assim, a Britney já cresceu num lar completamente doido, sem estrutura emocional nenhuma, com uma mãe completamente passiva e um pai extremamente violento. Então, assim, guerreira demais, puta merda. E aí, é por isso que eu acredito que a Aline não fez nada porque ela não quis fazer, porque ela foi passiva nessa situação, sim. Acho que deve ter doído muito mais a Britney ter escutado um Nós Não Sabíamos e depois disso, essa fudida ter lançado um livro para tentar justificar a conservadoria em outras palavras, né? E expôs a vida da Britney de uma maneira bem babaca, assim como a Jamie Lynn fez com aquele livro desgraçado dela, que graças a Deus pelo menos parou de falar a respeito. Eu acho que isso já diz demais, né? E eu acredito que a Britney também já tenha entendido o recado. Além disso, uma coisa que ficou todo mundo matutando e eu também não peguei quem poderia ser, a Britney fala de um relacionamento secreto que ela teve, que ela diz que na época da Piece of Me, ela conheceu uma pessoa e que essa pessoa e ela estavam preparando para sair do país, que eles iam fugir. Só que ela não deu detalhes e nem comentou absolutamente nada a respeito. A gente acredita que tenha sido um pouco antes do Sam, né, aparecer, porque o Sam, ela assumiu ele publicamente. Então, esse aí eu não faço ideia de quem pode ser, vamos ver nas próximas semanas aí se essa informação vai sair, né, esse tipo de informação vai sair ou não. Eu acho que o que ela achar melhor manter em sigilo, até por causa, às vezes, da identidade da pessoa, ótimo, porque não muda o fato, né? Não muda o que ela disse. Então, assim, saber quem é, o nome da pessoa é uma coisa meio que relevante e que a gente tem que saber respeitar também, se ela não quer falar e se ela não quer dar detalhes. Seja pra preservar a identidade da pessoa, ou seja porque ela não quer abrir tanto o jogo assim, né? Então, e aí, pegando um gancho nisso, seria agora que eu queria ler com vocês a declaração que um ex-funcionário da Britney, que trabalhava como segurança na Piece of Me em Las Vegas, deu essa semana, falando sobre como foi trabalhar na época da conservadoria. E o portal BS Brasil, eles fizeram uma tradução perfeita, maravilhosa. Eu vou deixar o link aqui também para vocês, que eu ia ler o post deles com vocês, mas infelizmente não vou conseguir. Então eu vou pegar só algumas partes que me chamaram a atenção. Deixa eu ver aqui. Ele diz que ela foi tratada como refém, porque ela não podia sair para lugar nenhum. Por exemplo, né, ela tinha que ficar no camarim, sempre no camarim, ela não podia rodar livremente o backstage, até porque eles falaram assim, ela não pode rodar livremente, porque senão ela vai querer fugir. Então, ela ficava 24 horas com seguranças na porta. Ele interpretou assim, bom, esse tipo de coisa quem faz são pessoas que estão sendo mantidas como refém. Eu também acho. Você não ter liberdade de sair e ter segurança 24 horas como é que fala? Te seguindo, você não é uma pessoa livre, você tá sendo mantida como refém. E só falando uma coisa antes que eu esqueça, a Britney falou assim que ela não podia nem fumar. E que pessoas no corredor da morte tinham direito a fumar. Gente, é umas declarações muito pesadas e, assim, surreais de tamanha crueldade. Somado ao fato de que ela era refém 24 horas por dia, ele também disse que a equipe da Britney, né, da conservadoria, odiava a Felícia. Não estamos surpresos, porque será? Porque a Felícia realmente é a única pessoa que sempre amou a Britney de forma verdadeira. Eu acredito, acho que inclusive como se fosse uma filha. Para mim, o sentimento da Felícia e a maneira que a Felícia agiu é muito mais mãe do que a progenitora da Britney, né? Então é claro que as pessoas, né, a conservadoria, o pessoal da conservadoria não ia querer não ia querer que a Britney tivesse pessoas que se importavam de fato com ela, como a Felícia no caso. Além disso, ele falou sobre o Brian,
que ele é um cara bem babaca, bem idiota, ele se sentia o foda porque o pai dele arrumou um puta emprego pra ele lá nesse hotel, né? Acho que não sei se é o Caesar Palace, que ele tava fazendo, que aí ele conseguiu um super trabalho lá. E falava que ele pegava muito as meninas que estavam lá nos shows, principalmente as que estavam vestidas como a Britney, né? Tipo de Britney. Que doença que é essa? Gente, isso é muito sério. Isso é tipo assim, doença, isso é doentio. E ele também falou sobre o Sam, que o Sam era tratado como bosta pela equipe. Ele não tinha acesso ao camarim dela. Ele só tinha acesso às credenciais básicas, como se fosse qualquer outra pessoa. Ele não era visto como namorado dela, ou como uma pessoa que poderia ter acesso a ela, né? Igual 24 horas. Então, tipo assim, as únicas pessoas que tinham acesso 24 horas a Britney era o pai dela, o Larry, a Robin e a Lu Taylor. Então, nem o Sam tinha esse acesso. Ele era tratado como um bosta. E pelo que eu reparei também, acho que o nome dele é Dennis, desse ex-funcionário. Além dele ser super fã da Britney, ele disse que o Larry e que o pai dela eram bem babacas, bem escrotos, assim, eles não cumprimentavam o pessoal da parte da equipe de segurança, as outras pessoas, eles tratavam como merda. E deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Ah, sim, e tem um episódio que ele contou, que foi em 2017. Ah, não, só lembrar uma outra coisa. Ele disse também, ele perguntou também pro chefe dele de segurança por que é que precisavam ter uma pessoa 24 horas na porta da Britney sem tipo assim, trocar turno. Por que ela não poderia ficar sozinha de fato? Aí o cara falou assim, é porque ela é louca e quem coordena o show é o pai dela. Ela não consegue fazer as coisas por ela mesma. Tipo assim, falando como de qualquer coisa, entendeu? Como se fosse uma coisa assim, foda-se. Faz só seu trabalho aí e não fica perguntando demais. E quem me passou essa impressão também de que só faz seu trabalho e não pergunta muito. Vocês lembram do Alex Vaslov? Eu também lembrei dele, que também era da parte da segurança, e ele teve mais ou menos a mesma impressão que o Dennis teve em relação a essa questão da segurança da Britney, né? E o que eu ia comentar para vocês é porque teve ele presenciou um episódio que foi em 2017, que ele escutou a Britney xingando, pé da vida, falando que não ia mais fazer aquilo, que foda-se, eu vou sair daqui, eu vou embora, eu não vou mais terminar esse show, não vou fazer mais esse show, que foi antes dela entrar pra cantar Everytime. E aí a gente pode ver, teve vários vídeos, inclusive, que a gente vê que realmente a música começou, o Everytime começou, né, naquela época a Britney colocava tipo, entrava tipo num negócio que deixava ela com asas, que ela ficava suspensa. De fato a música começou a rolar, né, a abertura começou a rolar e a Britney não apareceu. E aí acho que foi a Robin, começou a gritar, falando, cadê o Jamie? Tem que trazer o Jamie, tem que trazer o Jamie. E que ele foi lá falar com ela, acredito que deve ter feito todos os tipos de ameaças possíveis. E aí, logo depois de um tempinho, a Britney voltou pro palco. E ele até falou, engraçado, eu não vi isso repercutindo tanto na época. Mas aí, os fãs já cataram o vídeo no YouTube, inclusive o Britney Online Brasil fez um post especial, muito legal, já traduzido para vocês. Vou deixar também aqui no box de informações para vocês assistirem depois, para vocês acompanharem tudo direitinho. Isso é uma das bilhões de ameaças que ela teve, porque isso me lembrou também a época da Circus, né? Que ela teve gente, eu acho que tipo um colapso emocional, falou que não ia entrar mais no palco, e o pai dela foi lá e obrigou ela. O que eu fico abismada ela entrou como se nada tivesse acontecendo com ela. Sabe, assim, como? Como se, tipo, atrasei porque minha roupa ficou. Minha roupa aqui, eu, sei lá, tive problema com a roupa. Sabe? E aí eu fiquei pensando também, gente, como que deve ter sido uma merda gravar vários CDs sem vontade e com a sua criatividade bloqueada. Porque eu lembro. Vocês lembram que saiu tipo um clipezinho de Trouble? E a gente pode ver que nos vídeos ela parece bem tristinha e muito abatida. Então, assim, ela não tava a fim de gravar um CD, e ela ainda ia ter que gravar o CD, fazer clipe, fazer turnê, fazer photoshoot. A gente pode pegar o For The Record, por exemplo, pra ver a carinha dela, né?
E aí depois, ela ainda teve que gravar Femme Fatale, Britney Jean, toda aquela merda. E aí eu fico pensando, gente, quem teria uma saúde mental? Por exemplo, eu tenho pensado demais nela, sabe? Eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, e tenho depressão, e eu tomo meus remédios. E eu tenho muitos surtos de fobia social. E minha bateria social acaba assim, ó, rápido, muito rápido. E aí eu fico imaginando, quando eu tô no meu ápice de fobia social, é desesperador. Você simplesmente não quer sair de casa. Ninguém te tira, você se sente vulnerável, você sente pânico, você não. É horrível. Eu fico imaginando na situação dela, tendo uma coisa parecida, que eu acredito até em proporções muito maiores da que eu tenho, porque ela foi exposta a coisas muito maiores e coisas que eu nunca passei, e sendo obrigada a fazer para milhões e milhões de pessoas. Gente, isso para mim é como que ela deu conta, de verdade. E não só as turnês, as apresentações, mas pensa também em gravar CDs, os meet and greets. É um trem de louco. É uma coisa assim, eu não consigo. Igual ela falou que conversou com pessoas, né, de fé, acho que é rabinos, né, rabbins, e essas pessoas de religião, né, estudiosos, e eles falam, eu não sei como você conseguiu isso, conseguiu passar por tudo isso, e realmente, eu também não sei como. Então, eu ando pensando muito nela, refletindo muito sobre essas coisas que ela tá compartilhando com a gente, né? E aí eu fico pensando, gente, lembrando também que ela foi dopadíssima, né? Ela teve que usar. Quantas medicações ela teve que usar contra a vontade dela? E ela teve que usar lítio. Ela colocou um DIU contra a vontade. Gente, é uma coisa assim. Assustadora, sabe? Assustadora. E. Enfim, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar com vocês em relação a esse depoimento do Denis, mas leiam o depoimento dele, tem muito mais coisa, acho que são 4 ou 5 páginas que o Portal BS já traduziu, vale a pena ler, porque começa, a gente vai pegando as informações de pessoas importantes, né, que trabalharam com ela, que estão do lado dela, e aí quando a gente vai juntando, as coisas vão começando a fazer sentido, mas a dimensão da coisa vai assim crescendo de uma forma que a gente fica assim, não tem condição uma pessoa ter aguentado isso. E, então, por exemplo, grandes mentes não aguentaram, né? A gente teve o Kurt Cobain, por exemplo, a gente teve pessoas brilhantes de outras partes, né? De não só da arte da música, mas a arte da literatura, eu vou falar, porque eu sou da área da literatura, igual esse autor japonês, né, que escreveu esse livro que eu falei com vocês, que eu lembrei muito dela, ele também não aguentou e suicidou. E a Britney tá aí firme e forte, puta que pariu. Então, assim, eu acho que essas coisas que ela compartilha com a gente também é uma forma bacana da gente refletir, né, sobre diversos temas e também sobre diversas coisas da nossa vida, né, também. São assuntos muito sérios. E, inclusive, quando a Britney lançou o Hold Me Closer, eu fiz um react lá que eu não gostei muito não, porque eu achei... Eu não consegui passar pra vocês a emoção que eu tava sentindo. Porque eu chorei ouvindo a música. Chorei ouvindo a demo e depois eu chorei ouvindo a música normal. Porque eu não consigo escutar essa música sem pensar nos depoimentos que a Britney deu. Principalmente nos depoimentos que ela usou áudio, né? Que ela usou a voz. E a gente escuta Hold Me Closer e a gente tem aquela voz... Apesar disso, a gente tem a voz... eu senti uma voz renovada nela. Sabe? Uma voz adulta, mas uma voz crua e uma voz renovada. Sabe? Não sei se vocês tiveram essa sensação. E a assinatura dela, que é com aqueles babies e aquele O que só ela sabe fazer.
E aí, eu tava lendo a respeito da música e o Can You Handle, que é um IG maravilhoso, fanzaço da Britney, maravilhoso, vocês têm que seguir. Ele fez uma reflexão sobre a música e eu achei legal que ele fala assim: Tiny Dancer, né? Hold Me Closer, Tiny Dancer. A foto do single, né? A gente tem a Britney e o Elton John pequenininhos. E ele interpretou como se a Britney estivesse retornando ao mundo da música novamente através de baby steps, né? Através de passos de bebê, ou seja, é aquele passo que vai um pouquinho de cada vez, como se ela tivesse renascido novamente. Eu achei interessante porque é mesmo. E quando eu escutei o Hold Me Closer, Tiny Dancer, eu lembrei da minha filhadinha, que tá com 7 meses, e eu realmente pensei muito nela, escutando a música. E aí, quando eu vi essa reflexão, eu pensei, gente, não é que é verdade? Às vezes, claro que a música não foi escolhida por acaso, mas a mensagem que passa, eu acho que bate muito realmente com o que a Britney tem vivido. De que como ela retornou agora, né, para um da música, ou seja, agora, por exemplo, a marca dela é oficialmente dela, todo tipo de dinheiro que ela ganhar com qualquer tipo de coisa que envolve o nome dela vai para ela. E o fato dela ter retornado para a música depois de tudo que ela passou, né, depois de ter a liberdade dela, faz com que tenha essa sensação mesmo de renascimento. Então eu achei muito interessante. E eu não achei à toa a capa do single. Achei genial a capa, com a Britney e o Elton John pequenininhos. E podia também ser meio que uma canção, uma carta de amor da Britney para ela mesma. Sabe? Assim, eu achei linda essa interpretação. E fiquei muito emocionada. Então, assim, toda vez que eu escuto, eu choro, gente. Toda vez que eu escuto, eu choro. Mas é uma música, é um marco, né? E, inclusive ela fala que no final, né, do áudio do YouTube, ela fala no final que fez uma música espetacular com um dos maiores gênios da música, que é o Elton John, e que o Elton John ajudou muito ela também nesse processo de cura, nessa questão toda que ela passou. E deu total apoio, suporte, inclusive colocou ela pra cima, né? Porque a Britney perdeu toda a confiança dela também na parte de artista. Então, assim, a gente ter essas declarações de pessoas tão fodas, tipo a Madonna, a Cher, o Elton John, isso eu acho que diz muito pra ela. E a gente também continuar colocando a música em primeiro lugar, também é um recado nosso para ela, de que ela nunca perdeu o lugar dela, ela sempre vai ser a melhor e que ela é amada e adorada no mundo inteiro, independente de qualquer coisa, né? Então, foi muito bom e o Elton John continua enaltecendo ela e é muito bonito ver pessoas importantes pegarem, né, as redes sociais para passar e para mostrar para a Britney quanto ela é amada, admirada. Então isso é importante e eu acho que isso aí ajuda muito ela. E para finalizar, que acho que agora eu consegui falar tudo, para finalizar, eu queria recomendar para vocês um filme que eu acho que tem tanta coisa em comum com a vida da Britney, que eu acho que todo fã de Britney devia assistir. O nome do filme é Perfect Blue. Ele é um filme de 97, ele é um filme japonês. Ele é um thriller psicológico que fala sobre uma menina que é uma idol, que lá no Japão eles chamam de idol, e fala sobre sobre essa pressão e sobre esse abuso que a indústria da música tem com mulheres, principalmente mulheres. Então ele vai abordar a questão de stalker, ele vai abordar a questão de abuso mesmo, né? O abuso sexual, o abuso psicológico e também essa questão da sexualização do corpo da mulher. O filme também aborda e mostra tô tentando achar uma palavra, e mostra
talvez um conflito. Eu acho que é muito maior do que... Tá, conflito não é a palavra certa, mas porque é mais intenso. Mas mostra um conflito entre a idol e a idol pessoa. Então nós temos nós vamos ver a vida dela da forma idol, né, a artista, e também da mulher, da pessoa. E ela vai, e as duas vão entrar em um conflito. Gente, é absurdamente maravilhoso esse filme e tem muito a ver com a Britney. Inclusive tem uma cena de um estupro no filme. O filme é japonês, ele não é com pessoas, né? Ele é um anime. É assim, absurdo. O meu namorado me sugeriu esse filme porque ele também acompanhava comigo as coisas da Britney, né? E ele falou: nossa, essa situação toda da Britney tem me lembrado muito o filme Perfect Blue. E aí ele falou: vamos ver. Eu assisti. Eu acho que é o filme que mais define a vida da Britney. De verdade, de verdade. E o filme é de 97. Então, assim, não tem nenhum tipo de... como é que fala? O diretor não quis fazer ligação nenhuma, né? Mas como que a coisa é real mesmo. Então, principalmente na questão da personalidade da menina, né? Que desde novinha já é colocada aí pra cantar. Eu queria muito que vocês assistissem. De verdade, eu queria muito que vocês assistissem. E eu tava pensando depois a gente fazer uma live pra poder falar desse filme. É claro que a gente vai abordar outras coisas, igual, por exemplo, hoje eu tô mais falando na cabeça de vocês, porque de fato eu precisava pôr essas coisas pra fora. E eu ia fazendo um vídeo no YouTube, mas não consegui. Então esse aqui fica mais pra dar informação mesmo pra vocês. E na próxima live eu com certeza vou querer ouvir vocês. Mas o nome do filme, vocês estão me perguntando, chama Perfect Blue. Eu vou deixar para vocês o nome dele também na caixa de informações, quando eu for postar o vídeo aqui no YouTube, não se preocupem. Todas as informações que eu disse aqui para vocês na live, eu vou deixar salva lá no YouTube, vou colocar tudo bonitinho para vocês. Mas eu acho que seria muito interessante todo mundo assistir. E aí a gente vai fazer uma live para conversar sobre esse filme e para vocês me falarem as impressões que vocês tiveram ao assistir esse filme, ainda mais agora, né, após a questão da conservadoria, a todas essas coisas que vem acontecendo na vida da Britney, essa exposição que agora o Kevin tá fazendo, as coisas que ela posta no Instagram, as fotos, os vídeos e os textos e os áudios que ela mostra pra gente, né, que ela compartilha com a gente. É isso. Eu não sei quanto tempo que eu fiz de live aqui, mas não se preocupem, eu vou salvar para vocês agora lá no meu canal do YouTube e também vou esperar que vocês deixem nos comentários lá as impressões de vocês em relação a tudo isso que eu disse, tá bom? É isso, gente. Beijo grande para vocês.